Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa live de hoje. Bom dia para todo mundo que eu não dei bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver, certo? Então vamos começar. Vamos começar com a nossa live. Então hoje nós vamos falar sobre doença renal crônica. E é muito importante a gente entender aí, principalmente, que tipo de paciente que nós vamos nos preocupar, qual deve ser a nossa conduta e quais as complicações que esses pacientes renais crônicos eles vão apresentar para que a gente possa aí intervir o mais precocemente possível. Não é isso? A gente vai dizer que o paciente ele tem doença renal crônica, certo? Quando ele tem uma redução da taxa de filtração glomerular, certo? Menos de 60 ml por minuto em 3 meses pelo menos. Então, quando eu tenho menos de 60 de taxa de filtração glomerular, em 3 meses consecutivos, aí, persistente por 3 meses, eu vou dizer que esse paciente ele apresenta insuficiência renal crônica, certo? Mas deixa eu começar a gravar aqui para o YouTube, que eu não tinha começado. Vou começar de novo. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre insuficiência renal crônica hoje, tá? Nós éramos para ter falado na semana passada e deixamos aí para hoje esse tema. Certo? A insuficiência renal crônica, então, é quando o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto, né? Em 3 meses consecutivos, uma persistente por 3 meses, ele vai apresentar essa taxa de filtração glomerular, certo? Esse paciente, ele também apresenta albuminúria associada. Geralmente apresenta albuminúria. E a gente vai graduar essa albuminúria também. Vamos graduar a insuficiência renal e vamos graduar a albuminúria, certo? Certo. Então, é essa a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, quando eu tenho uma albuminúria mais do que 30, maior a 30 miligramas por dia, eu vou dizer que esse paciente, então, apresenta dano renal. Albuminúria mais do que 30, certo? Então, insuficiência renal crônica, taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto, por pelo menos 3 meses, aí, persistente por 3 meses. Certo? Certo. O que mais a gente tem para falar para vocês? Vamos falar dos estágios. Os estágios da insuficiência renal crônica, tá? Existem, não da insuficiência renal crônica, os estágios do dano renal. Eu só tenho insuficiência renal crônica quando eu apresento uma taxa de filtração glomerular menor a 60 ml por minuto em 3 meses. Mas o dano renal, ele começa antes de existir a insuficiência renal crônica, né? Então vamos falar dos estágios aí do dano renal, da disfunção renal. No estágio 1, esse paciente ele tem uma taxa de filtração glomerular maior do que 90, maior ou igual a 90. No estágio 2, ele apresenta aí de 60 a 89 de taxa de filtração glomerular. Então ainda não tem insuficiência renal crônica, porque para definir insuficiência renal crônica tem que ter menos do que 60. Então maior ou igual a 90, estágio 1. Maior do que 60 até 89, estágio 2. Quando está menor do que 60, eu tenho estágio 3, certo? Entre 30 e 59, eu vou ter estágio 3. Aí eu vou dividir o estágio 3 em 2 partes, o 3A e o 3B. O 3A é pior e o 3B é melhor, certo? O 3A é o de 59 até 45, então, lembra, menor do que 60. Então, de 59 até 45, eu digo que é 3A. E de 44 até 30, eu vou dizer que é 3B. Então, 3A de 59 até 45 e 3B de 44 até 30, certo? Menos do que 30 até 15, então de 15 a 29, eu vou dizer que é estágio 4. E menor do que 15, ou então paciente que já está em diálise, eu digo que é estágio 5, certo? Então, esses são os estágios aí do dano renal. Veja que são múltiplos. É importante para memorizar que são múltiplos. Ó, eu tenho 15, 30, 60 e 90. São múltiplos, né? E o o estágio 3, que é de 30 até 59, eu divido em 2 partes, que é dividido no meio, em 15. Tá? Né? Então, de 30 a 45, de 45 a 60. Né? Então, a gente tem aí esses estágios, certo? Estágios aí da disfunção renal. Em relação à albuminúria, então eu tenho o estágio A1, que é quando eu tenho uma albuminúria que é menor a 30, então é o normal, né? Menor a 30 é normal. A albuminúria A1 é normal.
albuminúria entre 30 e 300, eu vou dizer que é A2, estágio 2 da albuminúria. E maior do que 300 é o A3, né? Estágio 3. Certo? Então, nós estadificamos, né, os estágios do dano renal e da albuminúria, certo? Lembrando, maior do que 90, entre 60 e 89, entre 30 e 59, entre 15 e 29 e menor do que 15, né? 15, 30, 60, 90. E quando está em estágio 3, acima de 30, vai de 30 até de 59 a 45 é o 3A e de 44 a 30 é o 3B. A gente divide aí na metade, certo? Então, já estadificamos. Certo. Quais são os fatores de risco para a pessoa apresentar insuficiência renal crônica? Quem é a pessoa que tem predisposição, então? Qual o fator de risco para apresentar essa insuficiência renal crônica? Então, por exemplo, à medida que você vai ficando mais idoso, você aumenta a chance de ter insuficiência renal crônica. Pacientes que são diabéticos, hipertensos, pacientes que têm doença aterosclerótica, que têm insuficiência cardíaca, que têm litíase vesical, que têm hiperplasia prostática benigna, né? Pacientes que têm doenças autoimunes, como lúpus, a esclerodermia, a esclerose sistêmica, pacientes que fazem uso de drogas, como é o caso dos AINES, e pacientes que fazem tomografia com contraste iodado também, certo? Os pacientes que têm glomerulopatias, ou então os pacientes aí que têm insuficiência renal aguda, que é prévia, né? Insuficiência renal aguda prévia, que pode desencadear futuramente uma insuficiência renal crônica. Certo? Outras coisas são pacientes obesos, fumantes, que têm síndrome metabólica, eles também têm fatores de risco aí para apresentar insuficiência renal crônica, certo? Então são esses os pacientes. Beleza. Como é que eu faço a avaliação da função renal no paciente que tem insuficiência renal crônica? Um dado importante é o clearance de creatinina e a outra coisa importante é a taxa de filtração glomerular. Como é que eu faço para saber a taxa de filtração glomerular? Então existem fórmulas que são específicas para saber a taxa de filtração glomerular, certo? Que a gente não vai poder calcular, elas são calculadas através de aplicativos, de programas, elas são calculadas, e aí tem vários fatores que são colocados. Mas nós temos que saber, obrigatoriamente, tá? Pode cair na sua questão a fórmula de Cockcroft-Gault, A gente tem que saber essa fórmula, de Cockcroft-Gault, certo? Essa você tem que memorizar, porque pode ser que ele pergunte na sua prova, que é uma fórmula simples para estimar a taxa de filtração glomerular. Como é que a gente faz? Ó, veja aí, a fórmula é assim. Para ver a taxa de filtração glomerular, certo? A gente precisa do peso do paciente, da idade do paciente e da creatinina do paciente, do clearance de creatinina. Se nós tivermos esses três dados, nós podemos calcular. Então a fórmula é como? Eu vou fazer assim, ó, tem que memorizar. Essa daí pode ser que apareça na sua prova, tá? Então vamos memorizar. É 140 menos a idade do paciente. Aí coloca aí dentro dos parênteses, né? 140 menos a idade do paciente. Isso tudo multiplicado pelo peso do paciente, tá? 140 menos a idade, dentro do parêntese, multiplicado pelo peso. Tá tudo em cima, no numerador. Então, 140 menos a idade do paciente vezes o peso. Tudo vezes o peso, certo? No denominador vai ter o quê? 72 vezes a creatinina, o clearance de creatinina. 72 vezes o clearance. Então é 140 menos a idade, entre parênteses, vezes o peso, dividido por 72 vezes o clearance de creatinina. Aí como é que você faz para memorizar esses números? Ó, 72 é 72, né? 2 vezes 70 vai dar o que está em cima, 140. Então, 72, né? 72. 2 vezes 70 é o que dá em cima, 140. Tá? É assim que você memoriza essa fórmula. Então, 140 menos a idade, tudo multiplicado pelo peso, dividido por 72 vezes o clearance de creatinina. Agora, se for mulher, eu pego isso tudo e multiplico por 0,85. Se for homem, não faço nada.
Se for mulher, multiplico todo o resultado por 0,85, certo? Essa fórmula você tem que saber. Pode ser que apareça na sua questão, certo? Então, lembra aí do que eu falei embaixo. Embaixo você vai ter o quê? 72. Então, 2 vezes o 70 vai dar 140. Esses são os 3 números que você precisa memorizar. 140 menos a idade do paciente, entre parênteses, vezes o peso, dividido por 72, vezes o clearance de creatinina, certo? E se for mulher, multiplicado por 0,85. Essa fórmula aí fica na cabeça, tá? Faz muita questão para poder memorizar essa fórmula, porque pode ser que eles perguntem algo dessa forma. Certo? Fisiopatologia, então. Como é que se produz aí a lesão renal crônica? A gente tem uma injúria renal que vai causar redução da massa dos néfrons, certo? Vai causar hipertensão arterial, né? E vai causar o aumento da permeabilidade glomerular. Parece muito com o que a gente tinha nas glomerulopatias, né? Parece muito esse fator. E ele é agravado pela hipertensão arterial e por diabetes, por exemplo, que são vasculopatias também, que podem agravar esse quadro de insuficiência renal crônica. Qual é a principal causa de insuficiência renal crônica nos pacientes no mundo e nos pacientes do Brasil? No Brasil, a principal causa é a hipertensão arterial sistêmica. A segunda causa no Brasil é a diabetes. No mundo, a primeira causa é diabetes, certo? No mundo, a primeira causa é a diabetes. No Brasil, a diabetes é a segunda causa. A primeira causa é a hipertensão arterial sistêmica. Será quem? Pode repetir a fórmula Cockcroft-Gault. Cockcroft-Gault. Ela é assim, para você estimar a taxa de filtração glomerular. Você vai pegar 140 menos a idade, entre parênteses, né? Dentro do parênteses tem 140 menos a idade. Fora vai ter multiplicado pelo peso do paciente. Aí você dividido por 72 vezes o clearance de creatinina, tá? Essa é a fórmula. Certo? Se for mulher, eu multiplico o resultado por 0,85. Se for homem, não. Se for mulher, sim. Beleza? Pronto. Certo. Então, o que nós precisamos para poder falar desse paciente? Eu vou observar a creatinina do paciente e a creatinina vai me falar... Isso. Cockcroft-Gault. A creatinina vai me falar sobre a função renal. Quanto de dano renal esse paciente tem, a creatinina me fala isso daí. Eu observo os níveis de creatinina e vou observar o dano renal. Em relação à proteinúria, tá? A albuminúria serve para me mostrar o prognóstico do paciente. Ela avalia o prognóstico. Quanto pior a albuminúria, pior vai ser o prognóstico do paciente. Certo? Quais são as causas de doença renal crônica? No Brasil, hipertensão arterial sistêmica. No mundo, a primeira causa é a diabetes. Certo? E qual é a minha conduta, então? Como é que eu faço para frear a progressão dessa diabetes? Eu vou fazer o quê? A primeira coisa, eu utilizo fármacos antiproteinúricos. É a primeira coisa que eu vou fazer. Simples de fazer, né? Faço o controle da pressão arterial e utilizo fármacos antiproteinúricos. Quais são os fármacos antiproteinúricos que eu utilizo aí? Eu utilizo o IECA e o BRA. Posso fazer IECA e BRA indiscriminadamente? Não. Pacientes que têm a taxa de filtração glomerular menor do que 30, não posso dar IECA e BRA. Então eu vou fazer antiproteinúricos para os pacientes que têm a taxa de filtração glomerular maior do que 30. Se for menor do que 30 ou igual a 30, está contraindicado usar os IECA e BRA, certo? O meu alvo terapêutico, quando eu faço os IECA e o BRA, é manter a albuminúria no estágio 2, no A2, entre 30 e 300, certo? Entre 30 e 300. Esse é o meu alvo terapêutico, beleza? Certo. O que eu mais faço com esse paciente? Eu faço restrição proteica. Por quê? Porque eu já tenho, né, esse paciente que ele tem a possibilidade de ter dano renal. Se tem mais proteína vai ser filtrada, maior a possibilidade de ter o dano renal. Então, proteinúria, né, tenho que evitar, por isso que faço o IECA para evitar a proteinúria e
ou BRA, e faço também a restrição proteica, certo? Restrição proteica. Vou fazer o controle pressórico, né? Tenho que manter essa pressão arterial desse paciente reduzida, porque é a principal causa de doença renal crônica. E lembra que paciente que tem doença renal crônica, ela vai progredir, mais rápido ou mais lento, mas ela progride. Então eu tenho que fazer tudo para evitar os fatores de risco, para assim fazer com que esse paciente ele reduza a sua progressão. Progredir vai, mas vai reduzir a sua progressão, ter uma progressão mais lenta. Certo? O controle da diabetes, que a diabetes é um fator de risco também, né? O controle da dislipidemia, que também é um fator de risco. Interromper o tabagismo, se o paciente fuma, ele tem que parar de fumar. Tratar da obesidade, manter aí o paciente com o síndrome metabólico, né? Tratar essa questão da obesidade e síndrome metabólico, que também é outro fator de risco. Então eu tenho que ter uma circunferência abdominal aí menor do que 100, né? Nos homens e menor do que 88 nas mulheres. Aqui no Brasil a gente coloca a síndrome metabólico como menor do que 94 em homens e menor do que 88 em mulheres, né? Então vou reduzir aí essa circunferência abdominal. Certo? Redução da ingesta de sódio e também a prática de atividades físicas, não é isso? É isso. Qual é o meu alvo de LDL? É menor a 100, certo? E os triacilglicéridos menor a 180, certo? Beleza. Como é que eu faço o tratamento da insuficiência renal crônica? O paciente já está em insuficiência renal crônica. A gente viu algumas coisas não medicamentosas e não cirúrgicas que a gente faz, né? E aí eu quero saber aí como é o manejo dessa daí, certo? Vou tratar as doenças de base. Lembra que, como a gente falou, a hipertensão, a obesidade, a diabetes, eu tenho que tratar essas doenças de base. Ou então, por exemplo, o lúpus pode desencadear, como a gente viu, né? Esclerodermia pode desencadear, como a gente viu. Então, eu tenho que tratar as doenças de base. Tratar os sintomas e as complicações também da insuficiência renal crônica. Ajustar a dose de medicações, porque o paciente que tem insuficiência renal crônica, ele vai ter uma dificuldade na filtração do rim, vai ter uma dificuldade na eliminação, né? Na taxa de filtração glomerular vai estar reduzida, então eu tenho que ajustar a dose de medicação para não ter sobredose de medicação. Por exemplo, a metformina tem que ser ajustada a sua dose para esses pacientes que têm insuficiência renal crônica, né? E a prevenção das doenças cardiovasculares. Então o que é que eu vou fazer? IECA ou BRA, certo? Menos em taxa de filtração glomerular, menor a 30. Não vou fazer, certo? Quando é que o paciente começa a apresentar alterações do laboratório? Quando ele já está no estágio 3A. Lembra que o 3A é pior, né? É ali entre 45 e 59, né? Estágio 3A. Quando o paciente está no estágio 3A, ele já começa a apresentar alterações laboratoriais e também apresenta sintomas, certo? Esses sintomas. Quais são os sintomas que o paciente ele pode apresentar? No início, ele apresenta noctúria, nas fases mais precoces, pode apresentar edema, pode apresentar dispneia, né? Aumento da pressão arterial e dificuldade do controle dessa pressão, né? Se esse paciente já tinha hipertensão arterial e aí começa a não fazer mais efeito as medicações, né? E depois ele vai apresentar sintomas por causa do síndrome urêmico que esse paciente vai apresentar, certo? Pacientes aí que têm doença renal crônica apresentam na sua fase tardia síndrome urêmico, né? Anemia, plaquetopenia, né? O paciente apresenta síndrome urêmico, certo? Por causa do aumento do nível da ureia, né? Então ele apresenta náuseas, vômitos, anorexia, emagrecimento, tudo por causa desse síndrome urêmico, né? E vai começar, por causa desses scores nitrogenados aumentados, ele vai ter aí pode apresentar neuropatia, inclusive até disfunção erétil também, que são sintomas aí tardios. Outra coisa que pode acontecer também é o paciente apresentar alterações do cálcio, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque a fisiopatologia dessa alteração óssea e do cálcio a gente vai falar daqui a pouco, tá? Certo. O que eu tenho que fazer mais? A gente falou restrição, né? Retenção hídrica. O paciente tem retenção hídrica, eu tenho que fazer restrição. Então, como é que eu vou tratar a retenção hídrica? Eu posso tratar, se tem estágios mais avançados, eu posso até dar, por exemplo, furosemida para esse paciente, né? Furosemida. Lembra que a furosemida, ela reduz o potássio, reduz o sódio, reduz o cloro, reduz tudo. Já diuréticos tiazídicos, como é o caso
da clortalidona, da hidroclorotiazida, eles aumentam o potássio. E também a espironolactona também pode ser usada, mas ela aumenta o potássio. Então, não posso usar esses fármacos aí em pacientes que têm o potássio muito elevado. Tenho que ter cuidado nesse caso do paciente. Então, se o paciente tem o potássio elevado e tem edemas, eu vou utilizar aí a furosemida, em estágios mais avançados, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o tratamento da hiperpotassemia também. Certo, o controle da acidose, nós vamos fazer aí o tratamento com o bicarbonato. E eu tenho que manter esse bicarbonato do paciente maior do que 22 miliequivalente por litro. Certo? Lembra que o normal do bicarbonato era 24 mais ou menos 4, não era isso? 24 mais ou menos 4 era 28 mais ou menos 4, alguma coisa desse tipo. Então, o nosso alvo era manter o bicarbonato do paciente maior do que 22, certo? Esses pacientes eles têm a predisposição a ter a acidose, né? A restrição proteica é importante também nos casos de acidose. Também aumento da proteína vai piorar os quadros de acidose, certo? E se o paciente for refratário ao tratamento, aí eu posso fazer a hemodiálise nesses pacientes que são refratários ao tratamento, certo? Então a gente viu aí o quê? Controle da proteína, controle hídrico, IECA-BRA e aí prevenir os fatores de risco, não era isso? Certo, vamos falar um pouquinho agora da hipercalemia, do aumento do potássio, que também tem que ser uma preocupação nesses pacientes que aumentam o potássio. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Primeiro, esses sintomas, lembram, começam a aparecer quando o paciente está no estágio 3A. Então, começa essa sintomatologia exacerbada, certo? Porque como o paciente não apresenta uma taxa de filtração glomerular efetiva, aí ele começa agora a ter problemas na eliminação do potássio e aumenta o catabolismo proteico, o catabolismo de qualquer forma, e aí vai fazer com que exista aumento do potássio, certo? Aumenta o potássio pelo aumento do catabolismo e reduz a eliminação do potássio. Então, vou ter hiperpotassemia, hipercalemia, certo? E a complicação da hiperpotassemia, da hipercalemia, mais comum é o que a gente já sabe, as arritmias. Então, é perigoso para esse paciente ter uma arritmia, ter um problema mais grave. O que a gente faz? Quando o potássio está muito alto, nós temos que tratar com uma urgência, porque o potássio é perigoso quando ele está alto. Então, o que eu tenho que fazer? Pelo caso das arritmias, né? Inclusive, um dado para vocês. Existem injeções letais que são à base de potássio. Então, você aumenta os níveis de potássio do sangue da pessoa rápido. Então, é isso que, em alguns lugares, as injeções letais elas são à base. A fisiopatologia da injeção é aumentar o potássio do sangue da pessoa rapidamente. Então, faz uma injeção de uma certa quantidade de potássio. Certo? E a pessoa morre por causa do problema cardíaco, né? Então, é muito sério a hiperpotassemia, certo? Então, quais são as medidas de urgência que se podem utilizar para baixar o potássio rapidamente, já que ele é tão perigoso? Nós podemos usar insulina. A insulina ela coloca o potássio para dentro da célula. O bicarbonato de sódio também coloca o potássio para dentro da célula, né? O salbutamol, a inalação de salbutamol também reduz o potássio, colocando o potássio para dentro da célula, certo? A gente viu que os diuréticos de alça, como a furosemida, também fazem a eliminação do potássio, mas aí é um processo mais demorado, né? A insulina, o bicarbonato e o salbutamol, eles vão colocar o potássio que está no sangue para dentro da célula. E o diurético de alça vai aumentar a eliminação do potássio pela urina, certo? Também existem quelantes de potássio, né? Por exemplo, como o poliestileno sulfonato de cálcio. Poliestileno sulfonato de cálcio é um quelante de potássio para esses casos aí que você necessita baixar o potássio muito rápido. E nos casos mais graves e refratários também pode ser feito o uso da hemodiálise. E aí eu queria dizer uma observação para vocês. Certo, a gente falou da hemodiálise aí, falamos um pouquinho da hemodiálise, mas quais são as indicações aí para a hemodiálise de urgência? Quando é que a gente vai fazer a hemodiálise de urgência? Qual é a indicação? A indicação são quatro principais, tá? Primeiro você tem que lembrar que o básico são três nomes básicos que você vai lembrar da indicação da diálise. Tem que ser refratário e grave. Refratário, grave e encefalopatia. Lembre desses três nomes. Refratário, grave e encefalopatia. Porque toda indicação ou é
refratário grave ou tem encefalopatia. Quer ver? Acidose metabólica, para ser indicação para diálise, tem que ser refratária e grave. Hiperpotassemia, para ser indicação a diálise, tem que ser refratária e grave. Hiperpotassemia, refratária e grave. Se for congestão pulmonar também tem que ser refratária e grave. E a outra indicação é a encefalopatia. Pronto. Se mostrar para você qualquer indicação que seja leve a moderada, você não vai indicar hemodiálise. Tem que ser refratária e grave ou apresentar encefalopatia urêmica, né? Paciente que tem síndrome urêmico vai apresentar encefalopatia. Então, essas são as indicações. Que ele tem uma acidose metabólica, que tem uma hipercalemia e congestão pulmonar, que sejam refratárias e graves, ou então que apresenta encefalopatia urêmica. Essas são as 4 indicações que nós temos, certo? É aí onde você vai usar a diálise de urgência, beleza? Certo. Outras coisas que nós temos que tratar é a anemia, certo? A anemia, ela é uma anemia de doença crônica. Lembra, o que acontece na doença renal crônica é uma inflamação. As inflamações, elas geram ali a alteração na hepcidina. Lembra dessa proteína que fazia o ferro entrar no sangue? Tirava, quando ele era absorvido lá no intestino, para ele passar para o sangue, ele passava pela hepcidina. Essa hepcidina podia brecar a entrada de sangue, de ferro no sangue. E é justamente o que acontece. Aumento dos fatores inflamatórios fazem com que o ferro não consiga entrar no sangue. Então você tem a ferritina alta, o ferro sérico alto, você tem tudo alto, só que não passa para o sangue. Né? O ferro, aliás, a ferritina alta, a absorção de ferro, mas o ferro sérico ele vai estar abaixo. Certo? A ferritina que está dentro da célula, ela vai estar normal, mas o ferro vai estar abaixo, porque o ferro não passa para o sangue. Certo? Também nessa doença de renal crônica pode existir também aí a alteração do ácido fólico e da vitamina B12. Por isso você tem que pesquisar também, né? O ácido fólico e a vitamina B12. E outra coisa, então na medula óssea vai ter baixo ferro também, né? Vamos ter baixo ferro na medula óssea, baixo ferro no sangue, né? Os depósitos aí no sangue e na medula óssea vão estar baixos. Agora já na célula ali do intestino vai estar a ferritina alta, certo? E também essa lesão crônica renal vai gerar uma redução da eritropoietina. Não é isso? E isso daí não é a única coisa que você pode fazer é dar a eritropoietina. Só que você dá a eritropoietina junto com o ferro. Porque se você der só a eritropoietina, lembra, o ferro não entra no sangue. Então tem que se dar eritropoietina e junto o ferro. Em lesões mais graves, você já começa a administrar eritropoietina, né? Porque em espanhol é eritropochetina ou eritropoietina. Só que aqui em português é eritropoetina. Certo? Então é isso que acontece, meus queridos. E como eu falei para vocês, em casos de acidose metabólica, hiperpotassemia, ou então congestão pulmonar graves e refratários, ou então encefalopatia urêmica, nós fazemos a hemodiálise. Certo? E por último, né, já falei demais, mas tenho que falar, desculpa aí, tenho que falar, né? Vamos falar do distúrbio do metabolismo mineral ósseo causado por essa alteração renal crônica. Então existe uma alteração, um distúrbio do metabolismo mineral ósseo. Como é que é isso, Rafael? Como é que é isso? Veja, preste atenção. Paciente que tem insuficiência renal crônica, eu falei para vocês que ele tem uma alteração da eritropoietina, não era isso? Certo. Mas o rim também é responsável por ativar a vitamina D. Lembra disso? Você lembra, não é possível que você não lembre, que o rim era responsável aí pelo final da ativação da vitamina D. Então, se o rim está deficiente, nós vamos ter dificuldade aí, ou então ausência de ativação da vitamina D. Sem vitamina D, não vou absorver tanto, não vai ter absorção do cálcio no alimento e vai ter redução da reabsorção pelo rim. Não é isso? Outra coisa que aumenta também é por causa da redução da taxa de filtração glomerular, a gente vai ter redução da eliminação de fósforo sérico. E qual é o problema do fósforo? É que o fósforo ele se junta com o cálcio sérico e aí ele se deposita. Então eu tenho deposição de cálcio por causa da junção com o fósforo. Como eu tenho redução da taxa de filtração glomerular,
o fósforo não é eliminado, esse fósforo fica alto no sangue, o fósforo alto no sangue se junta com o cálcio do sangue e se deposita, causando, olha aí, ó, calcificações vasculares, calcificações pulmonares, calcificações teciduais, por causa desses depósitos de cálcio mais fósforo. Não é isso? Isso que acontece. Sério, meu amigo, é sério, não é brincadeira não. Insuficiência renal crônica acontece muita coisa. Então, se tem redução do cálcio por causa dessa união com o fósforo que se deposita, causando as calcificações, e eu tenho também a redução do cálcio por causa da falta de ativação da vitamina D, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a paratormona para poder fazer destruição óssea, né? Tirar o cálcio do osso e jogar o cálcio no sangue. Com isso, a paciente aí com insuficiência renal crônica vai ter a descalcificação óssea. Não é isso? Então, eu tenho que pensar no tratamento. Como é que vai ser o tratamento aí? Eu tenho que dar a vitamina D ativada para esse paciente. Tenho que repor o cálcio, né? Fazer restrição do fósforo na dieta, porque esse paciente tem muito fósforo. Né? Fazer quelantes de fósforo também, né? Vou utilizar aí quelante de fósforo. E o que mais? E isso. E é isso aí. A gente vai fazer reposição de cálcio e vitamina D, porque esse paciente vai ter ou osteopenia ou osteoporose. No caso de apresentar osteoporose, já dou aí os bisfosfonatos mais o cálcio e a vitamina D. E vou fazer os quelantes de fósforo, né? E a restrição do fósforo da alimentação. Certo? Essa é a nossa conduta. E não falo mais nada. Se você queria que eu ficasse calado, agora eu vou ficar. Só vou fazer só questões. Certo? Então vamos lá, meu querido. Vamos fazer questão. Sei que você gosta de questão. Sei que você veio aqui e foi para fazer questão. Então não vou mais limitar a sua vontade. Vamos fazer questão. Não é o que você quer? Meu computador está travado. Muito bom. Aí deu bom agora. O computador travado é ótimo. Vamos fazer questões aí, ó. O computador está travado. Agora não sei o que fazer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Está tudo travado. Não estou conseguindo mexer em nada. Eu estou conseguindo ver uma questão aqui. Tá? Vamos aqui fazer pelo menos a primeira questão, que diz assim, ó. Uma mulher de 80 anos, hipertensa e diabética de longa data, é encaminhada a um serviço de diálise para iniciar tratamento. Ela pesa 55 quilos, mede 1,50 m e traz a taxa de filtração glomerular de 11,8 ml por minuto, calculada pela forma de Cockcroft-Gault. Certo? Exames adicionais mostram rins contraídos na ultrassom e creatinina menos do que 3, creatinina de 3,3 mg por decilitro. Em relação à estimativa da taxa de filtração glomerular, pode-se afirmar que... Então, essa estimativa aí. Letra A. Cálculo derivado de outras fórmulas, como a MORD e a CKD-EPI, seria mais preciso. Letra B. O cálculo pela forma de Cockcroft-Gault é indicado para esta paciente. É o indicado para essa paciente. Letra C. Independentemente da fórmula utilizada, o estadiamento da doença renal crônica será o mesmo. Letra D diz que a creatinina sérica isolada é o melhor marcador de filtração glomerular para esta faixa etária. E aí? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C ou letra D? Qual é? Qual é que você marcaria correta? Letra A, B, C ou letra D? Ele fez aí a fórmula, estimou a taxa de filtração glomerular e ele aí faz algumas afirmativas. E quer saber qual é que você marcaria correta? Letra A, B, C ou letra D? Vamos fazer de baixo para cima. Diz assim, ó, a creatinina sérica isolada é o melhor marcador de filtração glomerular para essa faixa etária. Não. Como é que eu estimo a taxa de filtração glomerular? Eu utilizo o clearance de creatinina, né? Não é a creatinina sérica isolada. Porque a creatinina sérica isolada, ela pode mudar pela idade, pelo peso, ela altera, tá? Creatinina sérica, ela altera. Ela tem uma variabilidade muito grande. Então, ela não pode ser usada como o melhor marcador de filtração glomerular.
Eu tenho que marcar a taxa de filtração glomerular estimada ou então calculada a partir do clearance de creatinina, mas não a creatinina sérica, tá? Então a letra D está errada. A letra C diz que, independentemente da fórmula utilizada, o estadiamento da doença renal crônica será o mesmo. Não, não será o mesmo. Tá? Existem fórmulas que são mais específicas, né? Por isso que essa fórmula que a gente aprende, ela não é utilizada pelos nefrólogos. Os nefrologistas, eles não utilizam essa fórmula. Eles utilizam fórmulas mais específicas, porque é apenas uma estimativa, tá? Não é uma fórmula fidedigna. A gente aprende porque é a única que é fácil de fazer. Então é por isso que a gente utiliza. Mas na prática, ela não é utilizada. Tá? Pelos especialistas, eles não utilizam essa fórmula. O cálculo pela forma de Croft-Gault é indicado para essa paciente? Não. É indicado principalmente fórmulas mais específicas. Então, o certo é a letra A. O cálculo derivado de outras fórmulas será mais preciso. Letra A é a resposta correta. Então, meu computador está travado. Eu não vou conseguir fazer as outras questões com vocês. Estou perdido aqui. Não tenho impresso, está tudo no computador e o computador travou. Não tem problema. Vocês têm aí as questões, vocês têm o gabarito. Passei aí tudo que a gente tem para passar sobre o tema, né? Os pontos mais importantes, vocês vão observar, ver que as questões são fáceis, não tem nenhuma dificuldade para fazer. Qualquer problema pode mandar para mim e eu queria agradecer você, né? Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, que a gente tem, pelo menos conseguimos fazer uma questão, aí mesmo com travamento, com tudo, a gente conseguiu fazer uma questão. E eu só tenho a agradecer você por essa live maravilhosa, tá? Até semana que vem, na segunda-feira, às 12 horas. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, saiba que eu não vou responder o final de semana, só respondo você aqui segunda-feira, tá? Então, bom final de semana para você. Deus abençoe os seus caminhos, os seus passos. Vamos estudar, aqueles que estão devendo aí no estudo, e vamos aí aprender e aprender. Nosso futuro, nosso destino, nosso alvo e o final de tudo é a aprovação no Revalida do nosso CRM, tá? Certo? Tchauzinho para vocês. Até mais. Deus abençoe a todos.